Bom, o offloading, ele é classificado como a órtese como recurso terapêutico e existem vários tipos de offload. No Brasil e na América Latina, ele também pode ser chamado de bota de descarga ou sandália de cicatrização. O offloading, nos pacientes portadores de diabetes que têm a lesão do pé diabético com pé em risco, eles são utilizados como um auxílio, né, como um recurso terapêutico para prevenir as lesões plantares ou a recidivas das lesões e auxiliar no processo de cicatrização dos pacientes que já têm uma ferida, né, uma lesão plantar. Como que ele faz isso? Quando a gente imobiliza, estabiliza o segmento funcional, como pé e tornozelo, automaticamente, a cada passo que o paciente dá, a gente faz uma proteção, né, do novo tecido que está vindo daquela região plantar. E automaticamente, a gente organiza, né, e a recuperar essa ferida para cada fase da ferida. Ou seja, o offload, a bota de descarga ou a sandália de cicatrização, ela está utilizando junto com os processos de curativos, tá? Ou seja, eles têm que trabalhar em conjunto. Se eles não trabalharem juntos, a gente consegue tirar a pressão daquela região. Então, automaticamente, quando se tem enfaixamento, se tem um curativo ativo, dependendo da fase de cicatrização do pé e do pé em risco, a gente, através do offload, das botas de descarga, a gente pode estabilizar, imobilizar e dar função para aquele segmento para que o paciente consiga deambular mesmo com a ferida. Existem vários tipos de offload. Então, por exemplo, as botas longas que vão até a altura do joelho, que ela pode ser removível ou irremovível, né, segundo a última tradução do guideline. Tem as botas mais curtas, os offloads, ou as botas de descarga, que já estabiliza mais pé e tornozelo. Até mesmo a sandália de cicatrização, que são para algumas lesões pontuais. Exemplo, nas lesões que aparecem no antepé, né, na região dos metatarsos, lá embaixo dos dedos, existem as sandálias que a gente faz um ângulo para cima e o paciente, quando deambula, junto com o curativo, a ferida não encosta no chão, ou seja, a gente faz um alívio de pressão, né, naquela região que a gente tem que tirar a sobrecarga. Isso se faz através dos offloads. Então, tanto na região na frente do pé, quanto na região do calcâneo, por exemplo, ou a região no meio do pé, a gente tem os produtos, né, essas órteses, que nós chamamos de órteses, né, terapêuticas, para proteger e prevenir e tratar ao mesmo tempo. Dentro da linha, né, do amplos produtos do offload, a bota de descarga, a sandália de cicatrização, quando a gente utiliza, a gente sempre pensa em melhorar a cicatrização, né, da ferida daquele pé diabético. Então, dependendo da ferida, do grau da ferida, da profundidade da extensão dela, a gente seleciona o material indicado, né, para ter a prescrição e a correta utilização junto ao paciente. Existem estudos científicos até, que é bem interessante. O Dr. Peter Kavanagh, em 2010, se não estou enganado, ele mostrou num gráfico que desde um sapato terapêutico, como a gente chama solado rocker, que ele pode ser rígido ou semirrígido, tirando a pressão, ele consegue tirar até 30% da pressão, de pico de pressão plantar na região dos metatarsos, ou seja, embaixo dos dedos, evitando que venham as lesões. E se eu somar a palmilha sob medida, mais os calçados terapêuticos, que é o rocker sole, né, o solado rocker, semirrígido ou rígido, a gente aumenta isso para até 35%, 40% de alívio de pressão na região. E quando se pensa naquelas botas, nos casos mais graves, né, onde tem umas úlceras mais ativas, são as botas mais imobilizadoras e estabilizadoras, que são mais longas ou mais curtas, ou a sandália de cicatrização, que chega até a tirar 57% de pressão na região, né, onde tem a ferida, onde tem a lesão. E, claro, pensando nos pés também, dentro do pé diabético, a gente sabe que tem aqueles pés com maior deformidades, por exemplo, o Charcot, aí sim a gente tem que subir a alavanca, que a gente fala das órteses, e são aquelas botas mais longas para imobilizar aquele pé, né, e deixar ele mais estruturado possível. E caso tenha uma ferida embaixo do pé, né, a lesão plantar, dá para ser utilizado as palmilhas de alívio de pressão imediata junto com os offloads. São palmilha que você faz o alívio de pressão na região indesejada ou na região que tem essa ferida, a gente faz um alívio de pressão naquela região, mais o solado rígido offload, mais toda a engenharia cinemática de movimento que tem no solado, a gente protege, previne e trata ao mesmo tempo, a fim de obter o máximo possível de tempo de reduzir o tempo de cicatrização dele, com os curativos corretos, claro, porque os dois sempre vão estar juntos, e fazer com que o paciente volte à sua atividade de vida normal, ou seja, o paciente anda, não precisa ficar na cadeira de roda, não precisa ficar sentado, né, tendo atrofia muscular,
e sim colocando o paciente no seu dia a dia mais ativo, mas com proteção e com o produto correto. Quando o paciente está com uma ferida, né, embaixo do pé, seja o grau ou classificação que tem dessa ferida, o paciente tem que utilizar o curativo correto, né, na sua fase de cicatrizações, na sua fase de cicatrização, ele tem que ter o curativo ideal para aquela fase. E junto com o curativo, é importante sempre ter a bota de descarga ou o offload junto. Por quê? Eles são coadjuvantes. Enquanto um faz um trabalho de reparação de tecido, de cicatrização, de antibacteriano, por exemplo, ele está associado a colocar dentro de uma órtese e essa órtese imobilizar e estabilizar essa função. Ou seja, os dois andam muito juntos, não tem como separar o curativo e pensar em tirar a carga sem estar associado junto ao offload, ou à bota de descarga, ou à sandália de cicatrização. Ou seja, tem curativo no paciente, tem que estar utilizando o offload junto para ter um sucesso maior na reabilitação.